Meu pai chamou minha irmã de seu maior presente e agradeceu a ela por lhe dar 2 netos perfeitos. Meu filho, aquele que eu criei sozinha depois que meu marido morreu, olhou direto para mim e sussurrou: Mas e eu? Eu não fui embora. Ergui meu copo e disse aquilo. Meu pai quase se engasgou com o champanhe. Meu nome é Linda. Sou de Portland, Oregon, e eu estraguei o aniversário de 40 anos de casamento dos meus pais, dependendo de quem você perguntar. Mas, para mim, eu não estraguei nada. Eu apenas disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. Tudo aconteceu em um clube de campo caríssimo nos arredores da cidade. Toalhas de mesa brancas, quarteto de cordas, cristal e talheres suficientes para fazer seus olhos tremerem. Era totalmente o gosto da minha mãe, ou seja, caro e frio. Meu pai só acompanhou, como sempre faz. Daniele, minha irmã, veio voando de San Diego com o marido e os 2 filhos. Eles receberam tratamento de tapete vermelho. Minha mãe os encontrou na porta como um comitê de recepção de celebridades. Teve lágrimas, abraços. Alguém lhes entregou bebidas antes mesmo de se sentarem. Eu cheguei com meu filho, Brian. 15 anos. Quieto, afiado como uma lâmina. Nenhuma saudação, nenhuma festa. Meu pai mal levantou os olhos do prato de camarões. Eu não esperava nada diferente. Sempre foi assim. Daniele nunca podia errar desde que éramos crianças. Notas máximas, rainha do baile, casou cedo, 2 filhos em escola particular. Eu não era um fracasso, mas depois que perdi meu marido em um acidente de carro, há 8 anos, eu passei a ser aquela que eles olhavam como um problema que não sabiam como resolver. Mesmo assim, eu fui. Por algum motivo que ainda não consegui entender. O jantar foi aceitável. Um pouco tenso, mas administrável. Brian fazia o possível para se misturar com os filhos da Daniele, e eu mantinha a cabeça baixa. Mas então, depois do bolo, meu pai se levantou com uma taça de champanhe e pigarreou. Aquele som, aquele pigarro idiota que sempre significava que vinha um discurso. Ele começou devagar, falando sobre amor, compromisso, a passagem do tempo. Era tudo bem padrão, até que ele se virou para Daniele. Disse: Daniele tem sido a nossa maior bênção. Disse: ver ela crescer e se tornar a mulher que é hoje foi a alegria das nossas vidas. Depois olhou para os filhos dela e disse que eram perfeitos, que eram o legado que ele e minha mãe sempre sonharam. Então minha mãe, sentada ao lado dele, levantou o copo e acrescentou um brinde a Daniele e à sua linda família, a melhor parte das nossas vidas. Brian não olhou para eles. Ele olhou para mim. Depois se inclinou e sussurrou: Mas e eu? Eu nem cheguei a sentir raiva. Era algo mais frio do que isso. Como quando você finalmente entende algo que te incomodava havia anos. Eu me levantei, bati levemente o copo, e todos olharam. Minha mãe deu aquele sorrisinho forçado, como se estivesse esperando que eu dissesse algo bonito. Eu disse: eu só quero levantar um brinde aos piores pais desta sala. Vocês conseguiram. Finalmente disseram em voz alta aquilo que todos nós já sabíamos. Daniele é a favorita de vocês, e o resto de nós é só cenário. Algumas pessoas riram nervosas, achando que eu estava brincando. Eu não estava. Eu disse que, enquanto vocês mandavam cheques para Daniele e ficavam com os filhos dela nos fins de semana, eu criava meu filho sozinha. Depois que meu marido morreu, vocês nem sequer perguntaram como estávamos sobrevivendo. Mas pelo menos agora eu sei que não foi um acidente. Foi uma escolha. O silêncio foi surreal. Meu pai ficou paralisado, a taça de champanhe ainda na mão. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Os parentes me encaravam como se eu tivesse jogado o bolo no chão. Então começaram os comentários. Isso não é algo que se diz aos próprios pais. Eles fizeram o melhor que puderam. Você devia ser grata. Eles sempre te amaram do jeito deles. Era como se uma parede estivesse se fechando. Todo mundo ficou do lado deles, exceto a Daniele. Ela não os defendeu. Não se meteu. Apenas ficou sentada, me encarando como se tivesse visto um fantasma. Então minha mãe mandou eu ir embora, e eu fui. Disse ao Brian para pegar o casaco. Saímos sem dizer uma palavra. No caminho para casa, ele não fez perguntas. Não precisava.
Ele já sabia a resposta. Na manhã seguinte, me peguei encarando a janela da cozinha, segurando uma caneca da qual eu não tinha dado um gole havia mais de uma hora. Brian ainda dormia, encolhido debaixo da manta no sofá. Nenhum de nós tinha chegado à própria cama naquela noite. A gente simplesmente parou de se mover. Eu não esperava que ninguém ligasse, e ninguém ligou. Nem para checar se tínhamos chegado em casa. Nem por um mínimo de decência. Por volta das 10 da manhã, alguém bateu à porta. Eu abri, e lá estava ela. Danielle, ainda usando o mesmo casaco da noite anterior, o cabelo preso como quem não dormiu nada. Ela não esperou convite. Apenas entrou e olhou em volta, como se esperasse que o lugar estivesse pior do que estava. Não disse nada no começo, só se sentou à mesa e apoiou as duas mãos nela, como se estivesse se preparando para algo. Por fim, disse que eles tinham sido horríveis na noite anterior. Eu nem vou tentar defendê-los. Não sei o que há de errado com eles, mas eu vi o rosto do Brian, linda, e vi o seu. Ela parou ali. Não precisou terminar. Depois me contou que também não tinha dormido. Que, quando voltaram para o hotel, nossos pais agiram como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse sido a única a ter um surto em público, como se eu os tivesse envergonhado sem motivo. Eles ainda riram, comentando o quanto eu tinha sido dramática. Ela disse que perdeu a paciência, que disse a eles que eram delirantes se achavam que tinham sido bons pais, que estava cansada de ser a filha dourada se isso significasse que eles poderiam tratar a mim e ao Brian como se fossemos menos do que pessoas de verdade. Eu não chorei, mas senti algo apertar no peito. Nunca esperei que ela ficasse do meu lado. Nunca em 1 milhão de anos. Danielle olhou em volta de novo e perguntou se a gente estava bem, de verdade. Eu disse que a gente sempre dá um jeito. Ela assentiu devagar, depois perguntou se poderia falar com o Brian mais tarde, sozinha, só para dizer alguma coisa, qualquer coisa, para garantir que ele não carregasse aquilo como um peso pelo resto da vida. Depois que ela foi embora, fiquei sentada ali por um bom tempo. Eu queria me sentir melhor, mas tudo que conseguia pensar era em como era fácil para nossos pais fingirem que não tinham feito nada de errado. Como se aquilo tivesse sido um surto isolado, e não o resultado de anos de silêncio, desprezo e de ignorar cuidadosamente tudo o que não se encaixava na narrativa da família perfeita deles. Mais tarde naquela noite, eles ligaram. Não atendi na primeira nem na segunda vez. Na terceira tentativa, deixei tocar uma vez e atendi dizendo: "Quem é minha mãe?" Ela não pediu desculpas. Nem sequer disse oi. Apenas perguntou como eu pude dizer aquelas coisas sobre eles na frente de todo mundo. Como eu ousava humilhá-los depois de tudo o que tinham feito por mim. Eu nem discuti. Só perguntei o que ela achava que eles realmente tinham feito por mim. Ela respondeu sem hesitar: "Nós deixamos você morar no porão depois que o Greg morreu por quase 3 meses, sem cobrar aluguel, como se aquilo fosse algum tipo de dívida vitalícia que eu ainda não tivesse pago." Ela ignorou o fato de que se recusaram a ser meus fiadores quando eu não tinha nada. Que disseram que eu era emocional demais quando chorei pela morte do meu marido. Que só viam o Brian nos aniversários. E mesmo assim, geralmente era só um cartão presente enfiado no envelope reaproveitado. 3 meses no porão deles. Foi nisso que eles basearam todo o legado de pais que acreditavam ter. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. E foi aí que eu soube que isso não seria consertado com um pedido de desculpas. Talvez nem fosse consertado de jeito nenhum. Acho que todo mundo tem um ponto de ruptura, mas a maioria das pessoas nunca reconhece o seu até ele já ter ficado para trás. Para mim, ele veio em algum momento entre aquele correio de voz do meu pai e o segundo e-mail da minha mãe. A essa altura, o estrago já estava feito. Eu não estava mais sentada esperando que eles mudassem. Eu só estava decidindo o que fazer com o que sobrou. Depois do caos do aniversário, eu esperava algum tipo de silêncio. Aquela pausa que as pessoas fazem antes de fingir que nada aconteceu. Em vez disso, recebi uma enxurrada de mensagens, chamadas perdidas, 2 e-mails longos e um terceiro da minha tia, que claramente recebeu uma versão da história em que eu surtei do nada e envergonhei a família. Eu nem respondi. Só apaguei. Meu pai deixou um correio de voz que ainda ecoa na minha cabeça às vezes.
Ele disse que eu tinha feito um escândalo, causado uma dor desnecessária e, pior de tudo, arrastado Brian para problemas de adultos. Disse que eu estava punindo minha irmã por ter uma vida melhor. E então, no mesmo fôlego, completou, a Danielle sempre teve que carregar mais porque eu não soube lidar com a minha própria vida. Foi isso. Aquele foi o exato momento em que a porta na minha cabeça bateu com força e se fechou. O curioso é que ele disse aquilo como se fosse um fato conhecido. Como algo óbvio, que todo mundo entendia, menos eu. O tipo de coisa que explicava tudo. Porque eles nunca se ofereceram para cuidar do Brian depois que o Greg morreu. Porque nunca perguntaram sequer uma vez se eu precisava de ajuda quando o Brian ficou doente e eu não podia pagar o remédio. Porque não foram à festa de aniversário de 8 anos do Brian porque o caçula da Danielle tinha uma apresentação na escola. Liguei para Danielle naquela noite e disse que tinha acabado. Acabado de esperar, acabado de tentar, acabado de fingir que éramos uma daquelas famílias que só precisavam conversar tomando um café. Disse que eu não estava mais com raiva. Eu simplesmente tinha terminado. Ela perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu disse que não ia mais fazer parte da vida dele se eu fosse sempre apenas o pano de fundo, a personagem de apoio em uma história em que só um protagonista era celebrado. E contei a ela mais uma coisa, algo que eu carregava em silêncio havia anos. Ao longo da última década, eu os ajudei mais do que jamais admiti. Paguei os óculos novos do meu pai quando o plano de saúde deles mudou e o custo quase o derrubou. Enviei pagamentos anônimos 2 vezes para quitar contas de luz e água atrasadas. Comprei as compras do mercado deles em um inverno em que estavam apertados depois das festas de fim de ano. Eles nunca pediram, não diretamente. Apenas davam indiretas, deixavam escapar comentários, esperavam que eu me oferecesse e eu sempre me oferecia. Como algum instinto distorcido. Nunca contei isso ao Brian. Eu não queria que ele crescesse achando que você deve dar aos outros quando eles te fazem sentir invisível. Então eu disse a Danielle que tinha acabado. Eu não iria mais ajudá-los. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nem como bode expiatório da família. Eu não seria mais a responsável limpando a bagunça à sombra da filha dourada. Danielle não discutiu comigo. Apenas disse, talvez seja a hora de eles sentirem como é ficar por conta própria. Na manhã seguinte, os e-mails começaram. O primeiro foi da minha mãe. Longo, confuso, defensivo, naquele tom de autopiedade que ela sempre usa quando sabe que passou do limite, mas não quer admitir. Ela disse que estava devastada com a forma como eu falei com eles, que eu tinha sido cruel, que tinha distorcido a verdade e os envergonhado diante de todos que conheciam. Ela listou todas as coisas que supostamente tinham feito por mim, que me deram um teto, uma criação decente, que me deixaram morar no porão depois que o Greg morreu, sem cobrar aluguel, por 3 meses. Ela escreveu essa parte como se esperasse que fosse sublinhada e destacada, como se aqueles 90 dias devessem apagar os anos de silêncio que vieram depois. Fiquei sentada encarando a tela. Depois rolei para cima e reli aquela frase mais uma vez. Eles sempre agiram como se aqueles 3 meses tivessem sido um presente enorme. O que nunca mencionaram foi que, depois desses 3 meses, me deram 30 dias para sair. Disseram que eu precisava me virar sozinha. O Brian tinha 6 anos. Eu estava em terapia de luto. Tinha 2 empregos de meio período e nenhuma rede de apoio para cuidar dele. Essa parte nunca entrou na versão deles da história. E, no final do e-mail, ela escreveu: "Você é nossa filha, goste você ou não. Isso não muda só porque você está com raiva." Eu não respondi. Eu não estava com raiva. Eu estava lúcida. Pela primeira vez na minha vida, vi tudo pelo que realmente era. E não ia voltar atrás. Eu não falava com meus pais havia mais de uma semana. Eu e a Danielle trocamos algumas mensagens, na maioria checagens rápidas. O Brian também tinha ficado mais quieto, mas de um jeito diferente. Ele não estava retraído, só observando. Observando a mim. Observando como eu lidava com tudo aquilo. Acho que ele estava esperando para ver se eu ia recuar, se ia perdoá-los de novo, como eu sempre fazia. Então, no meio da semana, a Danielle apareceu de novo na minha porta. Ela não bateu como da outra vez. Apenas entrou e chamou meu nome. Quando cheguei à cozinha, ela estava sentada à mesa.
Sem casaco, só uma pasta grossa à sua frente e uma expressão estranha no rosto. Ela deslizou a pasta em minha direção. Dentro havia uma cópia impressa do testamento dos nossos pais. Fiquei encarando por um segundo, tentando entender por que ela tinha aquilo, porque estava me mostrando. Ela disse que tinha pedido para ver. Que teve uma sensação ruim depois de tudo o que aconteceu no aniversário. Nunca imaginou que eles colocariam o favoritismo por escrito, mas colocaram. Folheei o documento devagar. A casa, as economias, o carro, o seguro de vida, tudo ia para Daniele. Não a maior parte, tudo. Eu era mencionada uma única vez. Um pequeno presente em dinheiro. Sem valor especificado. Nenhuma menção ao Brian. Nenhuma herança de família. Nenhuma linha sobre dividir objetos sentimentais. Nada. Daniele disse que os confrontou por causa disso. Não adoçou nada. Disse à nossa mãe que estava chocada e enojada. Perguntou por que eu tinha sido deixada de fora de forma tão escancarada. Minha mãe não hesitou. Disse, a Linda não é estável. Ela não saberia o que fazer com isso. Sempre precisou de ajuda. A Daniele sempre foi aquela em quem podíamos confiar responsabilidades de verdade. Essa foi a palavra que ficou. Estável. Não ferida. Não enlutada. Não tentando sobreviver como mãe solo viúva. Instável. Como se eu fosse um prato quebrado que eles não sabiam onde guardar. Daniele me contou que perdeu a cabeça, que fez as malas e saiu do hotel deles naquela mesma noite, se mudando para um aluguel temporário do outro lado da cidade só para se afastar. Disse que foi a primeira vez que percebeu o quão profundo aquilo realmente era, que eu não estava sendo dramática nem sensível demais. Eu tinha sido apagada. Então ela tirou mais uma coisa da bolsa. Algo pequeno, dobrado 2 vezes, escrito à mão. Disse que eles tinham dado aquilo a ela para me entregar. Disseram que era uma oferta de paz e que, se eu aceitasse, talvez as coisas pudessem voltar ao normal. Talvez a família pudesse seguir em frente. Eu nem cheguei a abrir. Rasguei ao meio e joguei no lixo. A Daniele não me impediu. Apenas disse baixinho, ainda bem. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo depois disso. Eu dava para perceber que ela queria dizer mais alguma coisa, mas não sabia como. Então ela me contou mais uma coisa, algo que eu não esperava. Disse que estava revisando o testamento com um advogado, sem eles. Eu a olhei, confusa. Ela explicou, estou garantindo que seja dividido igualmente, não importa o que eles queiram. E se mudarem de novo pelas minhas costas, eu abro mão da minha parte. Não vou deixar que eles me usem para te punir mais. Eu não sabia o que dizer. Sempre achei que ela se beneficiava do favoritismo. Mas descobri que ela odiava aquilo tanto quanto eu. Só não tinha ideia do tamanho do estrago até ver tudo escrito, preto no branco. Mais tarde naquela noite, meu pai ligou de um número que eu não reconhecia. Atendi sem pensar e me arrependi na hora. Ele não gritou dessa vez. Soava cauteloso, como alguém que sabe que está pisando em terreno instável. Disse que soube que a Daniele tinha me visitado, que ela estava muito abalada e dizendo coisas que não pareciam com ela. Eu não disse nada. Ele continuou. Disse que nunca tiveram a intenção de me machucar. Que apenas presumiram que eu estava ocupada, independente, vivendo minha própria vida. Que a Daniele sempre pareceu mais próxima, mais disponível, mais previsível. Então disse, a gente não soube como te ajudar depois que o Greg morreu. Você mudou, se afastou. Parecia que talvez você não quisesse mais a nossa presença. Esperei um segundo antes de responder. Disse a ele que o luto não vem com manual de instruções, e que, mesmo que viesse, não diria, ignore sua filha e seu neto de 6 anos por uma década. Depois falei algo que saiu antes mesmo de eu decidir se realmente queria dizer. Disse que eu não queria mais ter um relacionamento com eles. Não a versão que tínhamos. Não a versão em que eu era tolerada, não amada. Não aquela em que todo gesto vinha com condições. Não aquela em que eu precisava sangrar para ser vista. Ele não discutiu. Apenas disse, achamos que estávamos fazendo o melhor que podíamos. E eu respondi, esse é o problema.
Vocês realmente acreditam nisso? Na manhã seguinte, conferi minha conta bancária por instinto, não por expectativa. Havia um depósito pendente, milhares de reais vindos deles. Recusei sem piscar. Foi a primeira manhã em que não me senti culpada por dizer não. Depois de recusar a transferência, pensei que talvez, só talvez, eles finalmente entendessem o silêncio pelo que ele era, um limite. Não uma ameaça, não um chilique, mas o fechamento definitivo e silencioso de uma porta. Mas não o entenderam. Se é que algo, o silêncio só os deixou mais desesperados. As mensagens vieram em ondas. Primeiro da minha mãe, e-mails longos e circulares, cheios de linguagem poética sobre família, tradição e perdão. Ela insistia em chamar tudo de mal-entendido, como se tivesse tropeçado nas palavras em público, e não apagado a mim e ao meu filho da vida dela por anos. Ela escreveu: famílias se desfazem quando as pessoas se apegam à dor, e você é melhor do que isso. Aquela frase me acertou como um tapa. Não porque doeu, mas porque era um resumo perfeito de como ela sempre me enxergou. Não como alguém machucada, mas como alguém exagerando. Os recados de voz foram piores. Meu pai soava cansado. Pediu para conversarmos, para resolver as coisas, mas ficou claro que ele ainda não entendia. Disse que talvez tivessem cometido erros, mas que as intenções nunca foram ruins. Então veio a parte que eles estavam segurando até agora. Eles precisavam de ajuda. Aparentemente, estavam atrasados com a hipoteca. Já tinham refinanciado a casa 2 vezes. Os cartões de crédito estavam estourados. As economias eram bem menores do que deixavam parecer. A aposentadoria não tinha saído como planejavam. As contas médicas da minha mãe estavam se acumulando. E, pela primeira vez, eles não podiam simplesmente fingir que estava tudo bem. A Daniele nunca soubera disso. Nem eu, até aquele momento. E, de repente, todas as vezes em que eles deixaram escapar comentários sobre precisar de ajuda passaram a fazer sentido. Eles vinham contando comigo em silêncio, de pequenas formas. As idas ao mercado, o dinheiro da gasolina que eu coloquei no bolso do casaco do meu pai naquele inverno sem dizer nada. A conta que paguei direto para a companhia de luz para que o aquecimento não fosse cortado. Eles nunca agradeceram, mas lembraram. E agora estavam pedindo de novo. Só que, dessa vez, eu não respondi. E então aconteceu algo que virou tudo de cabeça para baixo. Eles ligaram para o Brian. Eu estava na cozinha, no meio do preparo do jantar, quando ele entrou segurando o celular como se fosse uma aranha. Disse: o vovô me ligou, deixou um recado. Eu parei o que estava fazendo. Perguntei se ele tinha ouvido. Ele balançou a cabeça em negação. Depois me olhou, hesitante, e perguntou: a gente vai ter que cuidar deles um dia? Aquilo me atingiu de um jeito que nada mais tinha atingido. Não porque eu não tivesse uma resposta, mas porque eu tinha. Sentei com ele e disse a verdade: só porque alguém é família não significa que pode te tratar de qualquer jeito e ainda esperar lealdade. Que amor é um presente, não um salário. E que, se as pessoas passam anos se recusando a estar presentes para você, você não deve nada a elas quando os papéis se invertem. Disse a ele que nunca precisava se sentir culpado por se proteger. Ele assentiu. Não falou muito, mas vi algo mudar no rosto dele. Não exatamente alívio, mas um tipo silencioso de compreensão, como se eu tivesse confirmado algo que ele tinha medo de acreditar. Naquela mesma noite, a Daniele ligou. Ela soava diferente, não zangada, não abalada, mas focada. Tinha ido vê-los. Disse que a casa parecia uma concha vazia, silenciosa, escura, como se algo tivesse mudado ali também. Minha mãe mal falou. Meu pai parecia não ter dormido. Ela contou que foi direta com eles, disse que eu não voltaria, que eles finalmente tinham cruzado uma linha da qual não dava para sair conversando. Disse que falou meu nome de verdade, não a sua irmã, não a emocional, não a complicada. Disse a eles que eu tinha terminado. E deixou claro que estava começando a entender o porquê. E isso eu não esperava. Ela disse que também não iria continuar ajudando. Não há menos que algo realmente mudasse. Não há menos que eles realmente assumissem a responsabilidade.
Não com dinheiro, não com presentes, não com pedidos de desculpa pela metade, mas com honestidade. A Daniele disse a eles: vocês fizeram a Linda se sentir como se não fizesse parte desta família. Fizeram ela criar um filho sozinha enquanto fingiam que estavam presentes. Se quiserem qualquer uma de nós na vida de vocês, não podem pular a verdade. Pelo que a Daniele contou, minha mãe chorou. Não foi algo alto ou dramático, apenas lágrimas silenciosas e uma expressão estranha, que ela nunca tinha visto antes. Meu pai quase não disse nada. Nenhuma defesa, nenhum discurso, apenas ficou olhando para a mesa, como se finalmente tivesse entendido o quão fundo o corte ia. Então a Daniele me contou mais uma coisa. Quando ela estava indo embora, minha mãe a acompanhou até a porta e fez uma pergunta: você acha que ela vai nos perdoar? A Daniele respondeu: eu não sei. E você não tem o direito de me perguntar isso. Naquela noite, fiquei horas deitada na cama, encarando o teto. Eu não estava mais com raiva. Não estava triste. Era aquele tipo de quietude que vem depois de uma tempestade que você achou que nunca fosse acabar. Pela primeira vez na minha vida, eles estavam sentados na solidão que sempre reservaram para mim. E eu não me senti culpada. Eu me senti livre. Quase um mês se passou antes que algo mudasse. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma tentativa desesperada de me fazer voltar por culpa. Pela primeira vez, o silêncio parecia intencional, como se eles finalmente tivessem parado de tentar forçar um atalho por algo que não podia ser apressado. E então, do nada, uma carta chegou. Não digitada, não copiada e colada de algum manual de manipulação emocional. Escrita à mão, pelo meu pai. Fiquei olhando para o envelope por um bom tempo antes de abrir. A letra estava mais bagunçada do que eu lembrava, torta em alguns pontos, como se a mão dele tivesse tremido. Dentro havia apenas alguns parágrafos, sem drama, sem desculpas. Ele escreveu que eles tinham errado, não só na noite do aniversário, mas em anos de coisas que escolheram não enxergar. Escreveu: confundimos o seu silêncio com força. Achamos que, se você não estava pedindo ajuda, não precisava dela. Isso foi uma falha nossa. Você estava de luto, criando um filho, segurando a própria vida com nada nas mãos. E nós vimos isso como distância, não como sobrevivência. Ele disse que não tinham realmente me olhado havia anos. Não tinham perguntado do que eu precisava, nem quem eu estava me tornando. Apenas presumiram. E a pior parte, nem perceberam que estavam fazendo isso. Então, no final, em letras menores, ele disse que estavam organizando um jantar. Um de verdade, desta vez, só família. Sem espetáculo, sem discursos, sem champanhe. Ele escreveu: se você vier, não vamos pedir nada. Vamos apenas ouvir. Se você não vier, vamos entender. De qualquer forma, sentimos muito. Eu não respondi na hora. Reli a carta, deixei-a sobre o balcão, peguei de novo no dia seguinte. Havia algo diferente ali. Não havia pressão. Havia espaço. Um tipo raro de honestidade que eu não estava acostumada a receber deles. Naquela noite, mostrei a carta ao Brian. Ele leu em silêncio, depois perguntou: você acha que eles falam sério desta vez? Eu respondi: não sei, mas acho que estão tentando. Então ele disse: então, se a gente for, é por nós, né? Não por eles. Foi aí que eu tomei a decisão. A Daniele se ofereceu para sediar o encontro, um território neutro. Acho que ela sabia que, se fosse na casa dos nossos pais, tudo voltaria ao ritmo antigo, aquele em que eles mandavam e eu era apenas tolerada. A casa dela era diferente, mais acolhedora. Ela nos recebeu na porta como se fossemos os homenageados daquela vez. Abraçou o Brian primeiro, depois a mim, e não comentou quanto tempo tinha passado. Lá dentro, a mesa já estava posta. Comida simples, nenhuma decoração. Meus pais já estavam sentados, parecendo 10 anos mais velhos do que eu lembrava. Não de um jeito dramático ou digno de pena, apenas cansados. Como se os papéis aos quais se agarravam tivessem sido arrancados, e o que restou fossem duas pessoas que já não sabiam muito bem o que dizer. O jantar foi tranquilo. Sem grandes temas, sem confrontos repentinos.
Falamos das aulas do Brian, do caçula da Daniele que entrou para o teatro, do cachorro novo que ela adotou no mês passado e que já tinha roído 3 controles remotos. E então, sem aviso, meu pai levantou os olhos do prato e disse: Linda, a gente deveria ter dito isso anos atrás. Todo mundo parou. Ele me olhou de verdade e disse: Nós não fomos bons pais para você. Não estivemos presentes quando mais importava. Não vimos o peso que você carregou sozinha e não tentamos te entender. Apenas esperávamos que você ficasse bem para não termos que nos sentir desconfortáveis. Depois ele se virou para o Brian e acrescentou: Isso também não foi culpa sua. Você merecia avós, não estranhos. Minha mãe falou em seguida. A voz dela estava baixa. Ela não se defendeu. Não listou coisas que tinham feito. Apenas disse: Eu achei que estava demonstrando amor, mas se não pareceu amor para você, então não foi. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi verdadeiro. Eu não disse que os perdoava. Apenas assenti. Deixei aquilo pousar. Deixei existir no espaço entre nós. Depois da sobremesa, eu e a Daniele ficamos na cozinha enquanto os outros foram para a sala. Ela me entregou uma xícara de chá e perguntou: Você acha que isso é o começo de algo real? Eu respondi: Acho que é a primeira vez que eles realmente escutam. Isso já é alguma coisa. Ela me olhou por um longo segundo e disse: Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu odeio que você tenha precisado ser. A gente não chorou. Não se abraçou. Apenas ficou ali. 2 irmãs que cresceram na mesma casa, mas viveram em 2 mundos diferentes. Agora, finalmente sentadas à mesma mesa. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, pela primeira vez, havia honestidade.